Gurubhishta Supurakam Guru Ganaera Shisha Sambhushitam Chintya Chintya Samasta Veda Nipunam Shri Rupa Pantanugam Govindam Vidam Ujvalam Varatanam Bhaktiam Vitam Sundaram Vande Vishwagurum Chadivya Bhagavat Premnai Vidya Pradam Vanchakalpatarubhyascha Kirpasindhubhya evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Om Agyanantimirandasya Gyanagyanam Shalakaya Shashurum Militamina Tasmai Shri Gurave Namaha Jagurudev, Jagurudev, Jagurudev. Saudações a todo mundo. Fico muito feliz hoje, mais um encontro da gente no grupo de estudo de astrologia védica e mais uma vez num dia muito auspicioso. E a gente considera, né, esses dias auspiciosos pelo calendário védico e pelo calendário lunar. Então, a gente segue naturalmente, né, o calendário gregoriano como convém à sociedade seguir esse calendário, mas as festividades são comemoradas pelo calendário védico, pelo calendário lunar. Então, todos os anos, esses dias, eles mudam em relação ao calendário gregoriano. E hoje é o dia do aparecimento, é o dia do nascimento de Srila Bhakti Rakshak Sridhara Dev Goswami Maharaj, que é o mestre do meu mestre espiritual, Srila Bhakti Sundar Govinda Dev Goswami Maharaj. E ontem foi o dia em que Govinda Maharaj ele recebeu a ordem de sannyas. Ele fez os votos e recebeu a ordem de sannyas. A ordem quase como um título, né? Quase como uma posição. Mas como eu estava falando antes, dentro do Vaishnavismo, a posição é determinada pelo serviço. Então, quanto mais você serve, mais exaltado você se torna. Então, servir de maneira desinteressada, servir afetuosamente, servir para o progresso e o desenvolvimento de todas as almas, de todas as entidades vivas. Então, a posição de um sannyasi é uma grande responsabilidade, porque ele se torna um pregador. E aquele que prega precisa dar um exemplo, e um exemplo ainda melhor do que o exemplo comum, do que o exemplo normal, é um exemplo muito exaltado. E aí esse sannyas, ele é um acharya. Acharya é aquele que ensina pelo exemplo. Sannyas é aquele que está em completa dedicação. Então ele não tem um interesse separado. E Gurudeva Govinda Maharaj, ele era um Acharya Sevaita Sannyas. Então ele era aquele que ensinava através do exemplo, Acharya. Sevaita, porque ele era o líder do serviço. Ele era aquele que distribuía o serviço e aquele que mais servia também. E sannyasi, aquele que estava em completa e total dedicação amorosa à prática devocional. E pelo desejo de Srila Sridhara Maharaj, um desejo profundo
Srila Govinda Maharaj, ele recebeu esses votos de sannyasa, ele fez esses votos e recebeu essa ordem, esse título de sannyasa. E é muito importante para a vida espiritual da gente a lembrança e a comemoração desses dias sagrados, porque eles impulsionam, eles estruturam, eles dão firmeza, eles dão parâmetros, parâmetros fidedignos de como a gente pode seguir na nossa vida espiritual. E tudo aquilo que se conecta e se relaciona com esses eventos fortalece também a nossa, a nossa vida espiritual e a nossa devoção através da lembrança, através do afeto, da ternura. E eu estava falando antes também um pouco, né, falei também na semana passada sobre o papel, né, de todas as entidades vivas que se manifestam na vida da gente. Então, tudo tem um papel, e um papel muito importante, né? E eu estava falando sobre mim mesmo. Eu estava falando sobre a experiência da minha vida e sobre o meu mapa e também sobre o que tinha acontecido, de que o meu amigo, né, o meu gato, ele abandonou o corpo, o Francisco, e como eu estava tentando encontrar sinais que aliviassem um pouco a dor no meu coração, né? E, e tantas coisas além da dor mesmo. E eu falei, né? O dia que aconteceu era o dia do desaparecimento de 3 dos 6 Goswamis de Vrindavana, os discípulos diretos de Chaitanya Mahaprabhu. E eles não escolheram esse dia para abandonar o corpo em vão, né? E eles não morreram no mesmo ano. Então, eles tornaram esse dia muito sagrado e muito auspicioso por terem marcado esse dia com a passagem deles. E é realmente um dia magnífico, né? Um dia dentro do calendário védico, do calendário astrológico também é um dia fantástico. Então, também era o dia nacional das abelhas, né? E o acidente foi com as abelhas, então mais uma conexão. E aí eu pensei, né? Só as servas da doçura para virem buscar um servo da doçura de volta para casa. E ontem foi o dia da cerimônia de Pinda, que são 11 dias depois do dia do desaparecimento, que é o Ekadasi, né? São 11 dias, é o Ekadasi a partir de um dia específico. Então, é o dia em que a gente consegue alcançar uma misericórdia mais elevada para ajudar aquela alma no processo de liberação, no processo de alcançar a transcendência. E
tantas coisas auspiciosas aconteceram, né? Ele fez a passagem dele, de certa forma, também ouvindo os santos nomes. E ontem, o dia que eu fiz a cerimônia dele, também era o dia em que Gurudeva recebeu o sannyas. E hoje o dia do aparecimento de Srila Sridhara Maharaj. Então, eu sempre vou lembrar disso, né? E sempre que eu lembrar disso, eu vou estar mandando muita energia e muito mérito espiritual também para ele, para a evolução e para o desenvolvimento da alma dele. E isso também acaba sendo muito favorável para mim, porque fortalece a minha capacidade de dar afeto e de desenvolver amor e ternura em mim, né, no meu coração. Então, o maior papel dos relacionamentos que acontecem na vida da gente é dar para a gente a capacidade de desenvolver amor e afeto. E se a lembrança, que eu já falei várias vezes, né, sobre isso, se a lembrança que a gente tem e a lembrança que a gente deixa são lembranças auspiciosas, lembranças boas, lembranças benéficas, então a gente está conseguindo fazer o melhor que a gente pode com a vida da gente. Então, são as memórias amorosas que ficam guardadas nos corações das pessoas que podem salvar a alma da gente. Então, pensando da perspectiva do Francisco, o amor que ele desenvolveu no meu coração é o que faz com que eu deseje tanto que, independente de quem ele possa ter sido em qualquer vida passada, mas que a partir desse momento a alma dele evolua infinitamente. Então, se a gente conseguir desenvolver a capacidade de desejar isso, por pelo menos as pessoas que estiverem próximas a gente, a vida da gente já vai fazer muito sentido. Então, independente de tudo que a gente aprende sobre astrologia, independente de tudo que a gente aprende sobre filosofia, sobre transcendência, sobre espiritualidade, sobre rituais, o que realmente importa é o amor, o afeto e a ternura que a gente planta no coração das pessoas através das lembranças e da memória. Então, eu sou muito grato a todo o infinito de bênçãos e auspiciosidade que acontece o tempo todo na minha vida. E eu espero também, né, que as lembranças em que eu apareça no coração de vocês sejam boas. Então, eu lamento por todas as lembranças ruins que eu já criei, mas que eu possa me redimir por todas elas e mesmo que nos meus nascimentos futuros, que a lembrança permaneça no meu coração para que eu possa fazer sempre o melhor que eu puder e errar cada vez menos. Então, a maior finalidade do estudo e da prática que a gente desenvolve é manter essa lembrança, manter essa consciência, orar e vigiar. Então, como a gente pode fazer isso, né? Estando sincronizado com esses momentos sagrados e estando consciente nos momentos de dificuldade. Então, a gente consegue fazer muita coisa pela gente mesmo. E fazendo pela gente, a gente consegue fazer por muita gente. Então, como eu comecei falando sobre esse aspecto mais espiritual, né? Eu deixei aqui separado
um livro de Srila Sridhara Maharaj chamado A Busca Amorosa ao Servo Perdido. E tem uma página que é uma invocação que Srila Sridhara Maharaj faz com um verso de Bhaktivinoda Thakur, que também está presente, né, esse verso no Verdade Revelada de Srila Gurudeva e Srila Govinda Maharaj. Ele também traz esse verso e ele explica esse verso com bastante profundidade, palavra por palavra, né? Aqui, Srila Maharaj dá uma introdução a esse significado, fazendo uma invocação através desse verso de Bhaktivinoda Thakur. O verso é o seguinte: Aminaya prahatatuam harimiha paramam sarvashaktin rasadbim tad binansham divam prakriti kavalitam tad vimuktam chabhavat beda beda prakasham sakalam api hare sadanam sudabhaktim sadhyam tat pritim meveti upashidati upadishati Hari Gaurachandro Bhajetam. Aqui, no único verso, Bhaktivinoda Thakur forneceu a própria essência da filosofia Gaudiya Vaishnava. Ele diz: não estamos interessados na opinião de qualquer pessoa comum. Não há valor em qualquer opinião além do que seja a verdade revelada. Aminaya. Aminaya significa a verdade revelada, ou a escritura que provém de uma fonte confiável, o Guru Parampara. Uma genuína sucessão de gurus. E o que dizem? Elas enumeram estes fatos. Hari é o todo de tudo. Hari Miha Paramam. Qual é a natureza dele? Ele é o mestre de todas as potências, Sarva Shaktim. E ele mesmo é o oceano de raça, êxtase, Rasabdim. E a alma diva não é parte direta dele, mas uma parte de sua potência. Tad binam samschadivam. Não é uma porção plenária, swamsa, mas uma porção parcial, vibinamsa. Tudo é parte de Hari. Porém, swamsa significa um avatara e vibinamsa significa uma parte de sua potência, Tatasta Shakti. E por natureza, algumas almas encontram-se absortas na potência externa e encontramos outras no colo da potência interna. Algumas almas encontram-se dentro da Swarupa Shakti. Algumas almas são liberadas e outras não. Mukta e Amukta. Tudo é parte de Hari e tem algo em comum com ele e algo diferente. Beda Beda Prakasham Sakalam Api Hare. E o único meio de alcançá-lo é a devoção pura, a devoção exclusiva. Sadhanam Sudabhaktim. O próprio Hari, na forma de Gaurachandra, está dando a compreensão de que o amor divino é a meta mais elevada da vida. Sadhyam tat pritim meveti upadishati Hari Gaurachandra Bhajetam. Jai Shri Sridhara Maharaj Ki Jai. É muito lindo e é muito profundo. Cada palavra dessa é uma pancada assim muito funda. É muito, muito legal. E aí logo na sequência vem a introdução. Então,
eu vou, eu vou ler a introdução depois, porque eu quero fazer uma leitura, começar a fazer uma leitura diária. Então eu vou começar essa leitura com a busca amorosa. Então eu vou deixar a introdução para fazer depois. Eu deixei aqui também separado uma parte bem interessante, né, da conclusão da leitura que a gente estava fazendo do Graha Sutras sobre os gunas. Então, a importância desses gunas, né, da relação dos gunas com os grahas. Eu vou tentar fazer a leitura, não é muito, eu vou fazer a leitura desse final, e aí a gente vai, a partir da próxima semana, falar sobre os elementos Kapha, Pitta e Vata, que é a relação da astrologia com a Ayurveda, que é bem interessante também. Então a gente vai começar isso na semana que vem. Agora a gente vai finalizar a parte dos gunas. Se alguém tiver dúvida, alguém quiser fazer pergunta, pode levantar a mão, pode mandar mensagem aqui no grupo também. Então, o Graha Sutras do Ernest Wilhelm, ele fala sobre a importância dos satwagrahas, né? Ele traz a ideia dos satwagrahas como muito importantes. Então ele fala: há mais satwagrahas do que rajagrahas ou tamagrahas. Isso ocorre porque o estado natural do homem é o de sattva, bondade. O estado natural do homem deve ser uma fonte inspirada de amor e conhecimento. Na prática, descobrimos que isso raramente acontece. A razão pela qual não é assim é por causa da corrupção de Sattva, a corrupção da bondade. Os três Sattvagrahas, o Sol, a Lua e Júpiter, representam partes importantes do eu. O Sol é a autoestima, a Lua é a autoimagem e Júpiter é o autoconhecimento. A autoestima dá força para ações nobres. A autoimagem oferece a capacidade de ver a verdadeira imagem de si mesmo no contexto de todas as coisas. O autoconhecimento fornece o conhecimento intuitivo, sem o qual nenhuma palavra, amor, razão, pensamento ou propósito parece verdadeiro. Quando o sátua se torna corrompido, o homem tenta compensar sua falta e, assim, realiza atividades problemáticas. Se o Sol está mal situado, Sátua fica corrompido e a pessoa tem baixa autoestima, o que resulta em não ter coragem de fazer as coisas nobres para as quais são inspiradas, sentindo-se um fracasso. Nenhum esforço concentrado é feito para melhorar a si próprio ou prover os outros. Em vez disso, alguém se apega à distração do momento, fingindo que é importante para acreditar que tem algo que vale a pena fazer, quando na verdade não está fazendo o que é inspirado a fazer. Assim, a vida tornou-se motivada por ágias e não por sátua. Então, isso é para a gente começar olhando pelo Sol, né? A dignidade do Sol, planetas em combustão, a conjunção do Sol com maléficos, o Sol posicionado numa casa maléfica, olhares maléficos sobre o Sol. Então, mesmo trânsitos de maléficos sobre o Sol podem trazer períodos na vida da pessoa de baixa autoestima ou de problemas relacionados a esses elementos do modo da bondade. E aí tudo isso leva a pessoa para rajas,
E a Irajas é a paixão que já alimenta essa questão egóica e ilusória. Então, continuando. Pronto, agora falar sobre a Lua. Se a Lua está mal situada, Sátua se corrompe e a pessoa tem uma autoimagem ruim, que faz com que se vejam sob a luz do pior do que realmente são. Então, a lua ruim, a pessoa tem uma imagem sobre si mesma pior do que ela realmente é. Vendo-se com pouca luz, surge a necessidade de provar a si mesmo, e a pessoa se apega, infeliz às suas ações. Assim, a vida é motivada por ajas e não por tamas. Então, assim, acho que aqui foi um erro de tradução, hein? Porque a ideia de diminuir a luz conduz à ignorância, porque a ignorância é a escuridão. Tamas é a escuridão, né? Então, aqui, se a pessoa se apega à infelicidade das suas ações, então a tristeza e a lamentação, ela sai de sátua, sai de rajas e entra em tamas. Vendo-se com pouca luz, eles não acreditam que serão tratados pela vida e pelos outros, e assim surgem preocupação e ansiedade, até que a vida se torne uma longa batalha para evitar problemas e dificuldades que estão mais na mente do que no ambiente. Assim, mente porque é a lua, né? Assim, a vida tornou-se motivada por tamas e não por sátua, exatamente o que eu falei. Muitas dificuldades vistas no ambiente serão a ameaça de outras pessoas que podem obter algo que a própria pessoa deseja, e assim outras se tornam uma fonte de competição e não uma fonte de amor. E, portanto, a vida é motivada por tamas e não por sátua. Então aqui entra outro elemento, né, interessante da gente pensar, que por um lado seria a influência de Saturno de Rahu, trazendo tamas, a ignorância, Rahu também, né, trazendo rajas, e a influência de Marte nessa ideia de competitividade e de disputa. Então tudo isso características maléficas, né, de maléficos sobre a Lua. Não está explícito isso aqui, mas pelas características a gente identifica possíveis influências desse tipo, considerando que a relação da Lua e Marte gera o Chandra Mangala Yoga, que é muito bom, por um lado, mas a pessoa pode se tornar muito reativa e agressiva também, emocionalmente instável, né? Se Júpiter está mal situado, Saturno fica corrompido e uma pessoa é incapaz de perceber a verdade das coisas. Sendo incapaz de perceber a verdade das coisas, não se pode realizar as inspirações da maior verdade, ou seja, perceber e dispersar o amor e o conhecimento. Não percebendo a verdade de perceber e dispensar o amor e o conhecimento, recorre a coisas menores com apego, ou imagina-se percebendo e dispensando amor e verdade, quando na verdade não é assim, uma vez que a verdadeira realização interior não está presente. Em ambos os casos, a vida é motivada por ágias e não por sátua. Rajas a paixão, né? Então a pessoa está sendo motivada pela paixão, pelo prestígio, pela fama, e não pela bondade. Sendo incapaz de perceber a verdade das coisas, não se vê seu verdadeiro lugar no contexto das coisas, e a vida perde seu senso de propósito,
até que a única motivação seja evitar a morte. E assim, a vida é motivada por tamas, a ignorância, e não por sattva. O Sol, a Lua e Júpiter são os grahas importantes para criar um caráter bom e sólido. Se esses grahas estão bem situados no horóscopo, uma pessoa não pratica más ações e todas as aflições do horóscopo se tornam tão inúteis para eles quanto terão confiança, consideração adequada por si mesmas e entendimento adequado de si mesmas. Então isso é interessante da gente pensar, né? Tipo, se o Sol tá bom, a Lua tá bom e Júpiter tá bom, a pessoa vai ter uma muito boa qualificação para lutar contra qualquer problema que surja na vida dela. Então é o que a gente sempre fala, né? Tipo, tudo precisa ser visto de uma maneira benéfica e auspiciosa, tudo no meio ambiente é favorável para a nossa evolução espiritual. Quem disse isso? Shileshdhara Maharaj. Quem é Shileshdhara Maharaj? O Guru. De quem a gente está falando? Júpiter, o Guru, o mestre espiritual. Então, assim, tudo tem um significado, né? Uma conexão, um link que a gente pode trazer de maneira prática para a vida da gente. E aí, última frase, né? Se esses grahas estão mal situados, a pessoa se sente vazia, insegura e carente. Esses sentimentos ruins estão na raiz de toda a infelicidade, produzindo comportamentos do egoísmo aos vícios. Então, também a gente entende que o egoísmo e a tendência à intoxicação é fruto de Sol, Lua e Júpiter fracos ou com algum tipo de problema. Então a gente tem que entender também, né, que os problemas podem ser transitórios. Então são fases, a pessoa pode passar por uma fase mais problemática e depois ela supera aquela dificuldade, aquela característica maléfica e destrutiva na vida dela, ou mesmo quando isso está fixo no mapa natal, mas a pessoa aprende através de várias dificuldades a superar aquela determinada característica na vida dela. Então, acho que é interessante para todo mundo revisar os gunas no mapa e procurar ver a tendência de manifestação desses gunas no mapa para poder também saber o que fazer e como calibrar para melhorar esses grahas e essas características. Fala aí, Bhuvana Sundari. Perguntar, você falou que pelo trânsito, quando um planeta está passando pelo Sol, ou um planeta está, quando ele está transitando na casa onde está o Sol, certo? Só para eu ajudar quem está em casa. Isso. Tá bom. Então, é quando a gente olha no mapa natal da gente e aí Marte está transitando sobre o Sol natal da gente. Se não tiver nenhum problema de velocidade ou retrogradação, esse trânsito vai durar no máximo 2 meses e meio, 3 meses. Se for Saturno, ele vai transitar sobre o signo onde está o Sol durante 2 anos e meio. Se for Arro, durante 1 ano e meio. E se for Arro, a gente sabe que ele vai criar um eclipse de trânsito durante esse período, que é uma coisa também bem problemática. Então,
Isso vale, né, para quando esses planetas transitam sobre a Lua também, transitam sobre Júpiter. Durante todo o trânsito desses planetas, eles vão trazendo as características deles relacionadas às áreas da vida. E quando transitam sobre algum planeta, eles vão lidar com as características daquele planeta e com também, né, o Naisagica Karaka daquele planeta, o indicador que aquele planeta carrega dentro do mapa natal da gente. Então, são camadas de observação que a gente vai fazendo ao longo do estudo, mas é muito legal, né, como eu também sempre friso, né, tipo, faça anotações, né, tem o seu caderninho de astrologia ali para você entender o que cada planeta representa para você de maneira específica, o que ele está trazendo para a sua vida de maneira específica, os olhares que ele manda também a partir de onde ele está, o que é que ele está manifestando, qual é o insight que você percebe a partir disso, né? A gente não vai considerar que, tipo, isso é o mais elevado e o mais sofisticado que alguém poderia perceber. O que é importante é o que você está diagnosticando e percebendo. Então, isso que é realmente importante. De repente, você pode ter um insight de uma coisa muito legal sobre você mesmo a partir daquele movimento, a partir daquele momento, daquele período, né? Daquele trânsito, daquele olhar, daquele fenômeno. Então, o autoestudo é uma ferramenta fantástica. E, mais uma vez, né, a gente lembrar que por mais difícil que seja qualquer coisa que a gente está vivendo, existe um propósito muito grande a respeito disso. E é sempre para o nosso benefício. Então, é muito louco, né? A gente está sempre tentando se justificar de alguma maneira. E a mente da gente, ela é muito fácil, né, para criar conexões que parecem teorias conspiratórias, mas também serve para justificar qualquer coisa. Mas é muito legal quando isso serve para fortalecer a devoção da gente, fortalecer nossas qualidades, fortalecer nosso amor, nosso afeto, nossa dedicação, nossa vida espiritual, nossa capacidade de estender o perdão e a misericórdia para as outras pessoas. Tudo é válido nesse sentido de aumentar essas qualidades. Então, que o estudo da gente ele sirva como um parâmetro para isso, que traga os elementos essenciais para nossa autocorreção, autoconhecimento e evolução dos nossos sistemas cognitivos, da nossa percepção da realidade e da nossa conexão com a transcendência. Então, eu recomendo, né, que vocês leiam as escrituras, que vocês leiam o material, né, que já existe sobre o mapa de vocês, que vocês já criaram, que vocês possam assistir também os vídeos mais antigos e pegar informações e técnicas específicas e usar essas informações sobre o mapa de vocês. Então, a gente já falou muito sobre Bhavat e Bhavan, que é uma técnica fantástica para você interpretar os resultados que os planetas geram no trânsito deles e nos drishtis que eles enviam. Então, façam esse exercício durante os trânsitos, né? Jogam um Bhavat Bhavan em cima do mapa natal com o trânsito dos planetas e tentem entender o que esses planetas estão oferecendo de oportunidades. E uma coisa interessante também, né, sobre o que a gente estava falando do trânsito de Júpiter em Câncer. E aí uma coisa legal que eu vi que alguns astrólogos falaram é que
Durante a retrogradação, e essa foi uma pergunta da Bhuvana Sundari, né? Os efeitos são negativos? Não, principalmente nesse caso, porque Júpiter vai estar Shakta, que é retrógrado, na máxima exaltação dele. Então, literalmente, ele vai estar carregando as qualidades de Câncer, jogando elas dentro de Gêmeos até junho do ano que vem. Então vai ser muito legal, porque até dezembro ele ainda vai estar dentro de Câncer. Então, de dezembro a junho, vai dar 6 meses, né? Ele vai estar ainda carregado dessas qualidades que ele trouxe para o signo de Gêmeos. Então, é um momento muito bom para a gente olhar para Júpiter, olhar para Gêmeos, olhar para Câncer, olhar para as características que esse planeta carrega no mapa da gente e tentar trazer e fortalecer elas. Não de uma maneira religiosa, mas de uma maneira espiritual. Então, é um bom momento para ler as escrituras, é um bom momento para buscar associação com os irmãos espirituais, né? Com pessoas que estão na busca também pelo autodesenvolvimento. Então, é um período muito, muito favorável mesmo. Fala, Ira. Oura, pelo Bhavat Bhavan, eu estou no Dasha de Ketu, que está na minha casa 5. Aí a minha casa 4, que tem Vênus, passa a ser, né, minha casa 12. Aí eu poderia trazer, porque como eu vou entrar no Antardasha de Vênus, eu poderia trazer, assim, o tema de me relacionar de forma mais desapegada, algo nesse sentido, assim. Eu estou falando isso porque, assim, tem, né, a questão de Ketu, que já é o Dasha, a questão de Vênus, que vai ser o Antardasha, no Bhavan, indo para casa 12, entendeu? Mas por que relacionamento? Por causa de Vênus, na casa 12, assim. É, Não, mas mas não estou nem falando de relacionamento amoroso, estou falando mais de uma forma até no sentido também devocional, né? Porque é a casa 12, assim. Você entendeu o que eu estou eu tentando? entendi, eu entendi. É porque você usou a palavra relacionamento e mesmo de uma forma genérica, né? Eu estava tentando entender por quê. E aí você trouxe Vênus. É que Vênus, ele é um careca bem genérico para relacionamento. Essa palavra relacionamento específica no mapa da gente, ela tem que estar relacionada ao regente da casa 7 ou algum planeta que esteja na casa 7, algum trânsito sobre a casa 7 ou o Dara Karaka também. Mas aí, se você está dizendo que o efeito vai para a casa 12, então talvez esteja relacionado aí a uma questão de purificação, porque Vênus fala sobre purificação também, devoção. Então o karaka mais elevado de Vênus é devoção. E aí na casa 12, tanto pode estar relacionado com uma coisa de purificar a partir de entender aquilo que precisa ser deixado para trás, para dar um passo a mais, né, e entrar numa escala mais elevada. Então, é interessante trazer essa percepção, né, de limpeza, de saber deixar as coisas para trás. Isso pode ser bem interessante. É interessante olhar o Naisajika Karaka de Vênus para poder entender o papel que ele está atuando nessa casa 12 a partir do Dasha, né? Então, assim, isso já é uma camada também. Então, é muito mais importante você avaliar o trânsito primeiro pelo mapa natal e as características que ele gera pelo mapa natal,
E aí você joga como um efeito secundário a partir do Mahadasha. E aí a ativação a partir do Antardasha também. Então, são camadas que você vai colocando depois, sobrepondo, né? Mas primeiro uma base bem feita. E essa base bem feita, ela vem da observação do mapa natal e do trânsito sobre o mapa natal também. Então, é porque ele é Dara Karka e tá com Saturno, que é o regente da minha casa 7. E ele vai para o meu Navamsha também em Libra, entende? Certo. Aí, e assim, esse Antardasha eu não sabia, ele é longo, né? Ele é 1 ano e pouquinho. Aí eu fiquei tentando entender como que isso ia Pronto. Nesse dar caso resultado. específico, então, nesse caso específico, pode realmente estar conectado com relacionamentos, amizades, relacionamentos afetivos, viagens, viagens internacionais, é, uma nova percepção, ou um ajuste da percepção, do julgamento sobre as circunstâncias e as pessoas também. E aí, na casa 12 isso pode trazer um ajuste de percepção na questão de memória e intuição também, porque a casa 12 se relaciona com o inconsciente, e esse inconsciente, ele é um administrador de memórias, que ele acaba projetando na forma de sonhos. Então, a relação com Saturno, né, como você trouxe, nessa conjunção e depois no Navamsha, é positiva porque eles são amigos, né? Então, e aí você falou que Vênus, acho que é Vênus é o Dara Karaka, então isso também é bem favorável, é bem interessante. E é interessante, assim, de falar de purificação, porque na verdade é a casa 4, mas pelo Bhavat Bhavan do meu Dasha, aí vai para a casa 12, né? Que tá tudo no mesmo tricono, entendeu? Uhum, sim, E entendi. junto com o regente da casa 8 também, né? Então fica um processo assim bem. Transformações, né? E resgate de muita coisa que está profundo, né? Escondido profundamente. É um bom período, porque também a casa 8 ela tem muitas características positivas, né? No sentido de a gente melhora a partir da percepção daquilo que não tá bom. E a casa 8 ela mostra muito isso também, né? Aquilo que pode não estar tão bom, aquilo que pode melhorar ainda mais um pouco, aonde eu consigo corrigir ainda mais elementos na minha vida, né? Todas essas coisas a gente pode buscar na casa 8. E alguém tem mais algum comentário, alguma pergunta? Bhuvana Sundari, fala aí. Você falou na aula passada sobre um trânsito de Júpiter poder ser negativo se a pessoa tem macara, eu não lembro o nome. Maraka. Se Mara, Júpiter for Maraka. como a gente sabe isso? Isso aparece no PDF e no aplicativo. Mas tem uma observação, foi boa a tua pergunta. Eu tava vendo também, estudando um pouco sobre os maracas, os maléficos naturais e os maléficos funcionais. Então, assim,
mesmo isso, a gente não deve considerar como uma coisa determinista. O que é que eu quero dizer com isso? Júpiter, para quem tem ascendente em Touro ou Libra, ele é um maléfico funcional. O que é um maléfico funcional? Ele é inimigo do regente do ascendente. Mas Júpiter é um benéfico natural. Então, Júpiter é benéfico natural e maléfico funcional. Saturno é um maléfico natural e um benéfico funcional para quem tem um ascendente com Libra ou Touro. Para quem tem um ascendente em Touro, Saturno é um benéfico funcional e é Yoga Karaka, porque rege as casas 9 e 10. Então, isso é muito interessante, por quê? Porque mesmo um planeta que aí é Maraka, e Maraka significa um planeta matador, um planeta causa da morte. Então, é uma técnica de você analisar períodos que abrem janelas de causa da morte, possibilidades de morte. É matemático. E o planeta Maraka define isso. Mas não necessariamente ele é um maléfico. Ele pode ser um maléfico funcional, mais um benéfico natural. Então é a partir dessas relatividades que a gente entende que tudo pode ser bom, que tudo pode ser benéfico. Porque, pô, se Júpiter é o maior dos benéficos, e para quem é regido por Vênus, Júpiter se torna um maléfico funcional, quer dizer que as dificuldades que ele vai trazer no mapa são para o benefício daquela pessoa, porque ele é um benéfico. E aí André perguntou, inclusive a morte. Inclusive a morte está perguntando sobre Maraka. Sim, Maraka é a morte, é tipo Mrityu, é a morte. Mas essa morte, ela, tipo, pode acontecer em diferentes momentos, gente. Não tem um ponto que seja definitivo. Não, tudo está dentro da nossa capacidade de fazer escolhas e de mudar o nosso próprio destino. Então, é interessante a gente pensar isso, por quê? Porque se o ascendente da gente for Sagitário ou Peixes, Vênus se torna um maléfico funcional, mas ele é um benéfico natural. E Marte, que é um maléfico natural, se torna um benéfico funcional. Então, assim, para cada ascendente, a gente vai ter ajustes do que é benéfico, do que é maléfico, do que é marca. E a gente pode, de alguma maneira, através da consciência e da prática e do conhecimento, mudar os resultados, ajustar esses resultados para que eles sejam bons, a percepção deles seja favorável na vida da gente. Então, uma coisa interessante, né, já que a gente estava lendo hoje sobre os gunas e a importância do Sol, da Lua e de Júpiter, eu olho para o meu mapa. E é muito louco isso relacionando com o assunto do começo, né? Que eu estava falando sobre Francisco, o meu amigo, o meu gato que abandonou o corpo. Eu olho para o meu mapa, o regente da minha casa 5 está na casa 6. Então, minha casa 5, Virgem, Mercúrio está na minha casa 6.
Então, o regente de Putrabhava, o regente da casa dos filhos, está na casa dos animais domésticos, dos pets. Meu Putra Karaka, o Karaka Naiságika dos filhos, é Mercúrio, está na casa dos pets. Eu tenho Saturno na casa 5, que é atrasa filho. Quer dizer que eu poderia ter filho, mas esses filhos só viriam tarde na minha vida. Tarde na vida, para o padrão indiano, é 30 anos. 28, 30 anos. Já Saturno já está atuando sobre a vida da pessoa. 28 anos já deu Saturno. Tipo, completou 30 anos, já deu. Já pagou. Saturno já pagou o karma do cara, já dá filho pro cara. Beleza. Eu só vim ter um bichinho meu mesmo para cuidar, assim, meu brotherzinho. Foi Francisco, porque todos os meus outros animais domésticos que eu já tive ficaram nos lugares por onde eu passei. Eu tive que deixar eles para trás. Então, o meu primeiro mesmo brother foi o Francisco. E ele era preto, Saturno. Então, e aí, no dia que eu adotei ele, estava um trânsito da Lua e Saturno em Capricórnio, que é a casa 9 do meu mapa natal, que ativa o Tricona junto com a casa 5 e o Lagna, Tricona de Dharma. Então, assim, entre outros fatores, né? Mas aí eu tô só trazendo o exemplo de que não necessariamente o karma de uma casa se manifesta. Ah, e aí eu vou trazer mais. O meu Sol está na casa 5. E aí fala, né? Um Sol mal posicionado traz problemas de autoestima para a pessoa, né? Problema de autoimagem. E eu sempre tive problema de autoimagem. Eu sempre fui, tipo, muito marginalizado e auto marginalizado. E o meu Júpiter, ele está com a distância de menos de 2 graus do Sol. Então, Júpiter e Saturno estão combustos. Então, assim, tudo isso, uma tendência muito grande para dar mau resultado. Então, a maior parte da minha vida, praticamente até terminar o Mahadasha de Ketu, os resultados eles foram ambíguos, mas muitos resultados extremamente problemáticos e difíceis. E não é porque começou Vênus que melhorou 100% não, porque assim, interessante pensar, né, que Maraka, a casa Maraka do mapa, é a casa 2. A casa 2, velho, a casa 2 é a casa Maraka. Porque ela ativa a casa 8. Se você tiver que morrer, tem que ativar as duas. Então, assim, pelo Kalapurusha, a casa 8 é o signo de Escorpião. E o meu Vênus está em Escorpião. E aí a gente leva a consideração que a Arama está trazendo. Olhando para o ascendente através de Escorpião por causa de Vênus, uma coisa muito clara, muito presente, né? É a morte. Eu tenho sentido a presença da morte assim de maneira muito próxima. Isso
nas pessoas, né? E muitas delas acabam realmente abandonando o corpo, e também nas pessoas que acabam abandonando o corpo e que são próximas a mim, que eu acabo, tipo, me abalando muito com essas passagens por uma questão emocional, né? Uma coisa bem escorpiana, né? E, como a Bhuvana Sundari falou, né? O sadhchat. Então, assim, sadhchat, por um lado, fortalece muito a, a questão espiritual para mim, mas traz muita dor também, né? Traz esse lugar de solidão, de isolamento, de se sentir meio desamparado, mas é tudo a mente, é tudo ilusão, é tudo fruto do ego. Então, é muito importante a gente estar consciente, né? Consciente de que tudo isso é bênção, e que grande privilégio, que grande honra poder conviver com tão grandes almas, mesmo que por pouco tempo. E independente do corpo que elas possuem. E a gente leu isso também, né, outro dia, no Shri Guru e Sua Graça, que a gente não deve prestar atenção no corpo do mestre espiritual, nem dos Vaishnavas, né, dos devotos que, por mais que apresentem imperfeições, eles devem ser vistos como perfeitos. Então, muitas vezes um mestre vem no corpo de um animal também, para ensinar coisas para a gente que a gente não aprenderia de outra maneira. Então, se a gente puder agradecer por tudo, agradecer também por essas almas que passam pela vida da gente é muito importante. Então, eu quero agradecer a vocês pela presença de vocês na minha vida, pela oportunidade de poder servir, pela oportunidade de poder trazer esse conhecimento dos mestres espirituais e compartilhar com vocês, que eu possa sempre ser útil, que vocês sempre possam me dar algum serviço e dar alguma utilidade para a minha vida, e, e que as lembranças da nossa associação sejam sempre benéficas e auspiciosas, e que possam orientar o caminho da nossa vida espiritual. Então, peço sempre as bênçãos para todo mundo, que a gente sempre lembre de Krishna e a gente nunca se esqueça de Krishna, e que a gente sempre lembre do afeto que a gente carrega um pelo outro. Então, todas as glórias são para os mestres espirituais, todas as glórias são para Srila Gurudeva, Srila Sridhara Maharaj, Srila Madhusudana Maharaj, toda Bhakta Vrinda, Vanchakalpa Tarubhyascha, Kirpasindubhya Eva Cha, Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha.